Muito bem, estamos de volta ao vivo com o Semana Esporte para você nessa segunda-feira, pela TV Semana, mandando um abraço aqui, meus amigos, uma turma bacana que nos prestigia, né? E não é pouca gente, muita audiência do programa de hoje, muita gente nos acompanhando nessa segunda-feira. Meu amigo Luiz Paulo, né? Tá mandando aqui pelo Zap, no grupo da Flá Caratinga, como é triste ver o Léo Baião dando a notícia de que o Vasco venceu. Comecei a assistir logo agora e ele anunciou. E o nosso Flamengo nada, nosso Flamengo tá bravo, viu? O bicho tá pegando, ainda bem que tem 2016 aí para servir de alento. Perdão. Um abraço então aí pro Luiz e obrigado pela audiência. E o Evandro Costa, que eu dei aquela cutucada aqui na ida pro intervalo, né? Disse que ele tinha sumido. Ele disse que não sumiu não, tá ligado aqui, ó. Essa derrota é reflexo da má gestão que estamos vivendo do São Paulo. Estamos aqui, estamos sempre ligados, amigo, estamos acompanhando o programa, não corro não. Está falando aqui o Evandro, né? E está atribuindo um resultado ruim, a gente vai falar no outro bloco da vitória do Corinthians, mas está atribuindo a situação confusa, né, que vive o São Paulo fora de campo, com os conflitos constantes no setor político, sem dúvida isso influencia demais. Um abraço então para o Evandro e para o Luiz. Bom, é o seguinte, vamos falar agora do Internacional e a sua vitória, a vitória do Colorado sobre o Grêmio no clássico pelo Campeonato Brasileiro, no clássico do sul do país, e o Inter venceu por 1-0, né? E no jogo de ida o Inter havia sido atropelado, né, pelo rival e agora conseguiu vencer, obviamente, naquela ocasião foi 5-0 e agora não foi 5, mas de qualquer forma uma vitória aí do Colorado, que colocou o Colorado, Jorginho, vivo, né, na luta aí para tentar se classificar aí para a Libertadores. Agora o Internacional, com essa vitória, ocupa a 5ª colocação com 56 pontos ganhos, está aí no encalço do São Paulo, goleado pelo Corinthians, como já falamos, que também tem 56. E o Inter tem essas 2 rodadas aí para trabalhar firme, né? Trabalhar duro e para conseguir avançar aí, quem sabe, a Libertadores, se classificar para a Libertadores do ano que vem, depois dessa boa vitória no clássico contra o maior rival. Gol do Vitinho, a gente está vendo aí, Inter 1, Grêmio 0, Jorginho. Olha, Léo, eu estou querendo acreditar, sabe, que o Inter vai chegar ao G4, mas o Inter também está intercalando momentos assim que a gente menos espera. Quando você espera dele fazer uma boa apresentação, ele não consegue, você tá entendendo, chegar lá. Então, mas com essa vitória sobre o Grêmio, nesse momento, eu acredito que vai dar todo o suporte necessário que o Inter está precisando para justamente nesse momento agora atingir o G4, né, disputar a Libertadores, o Inter, que foi até bem na última Libertadores de 2015 agora, né? Fez até uma boa participação. Então, eu acredito que o Inter conquistou a vitória necessária para ele poder arrancar e assumir o G4 também aí do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço também para o Evandro, né? Está nos acompanhando. Evandro, São Paulo é assim mesmo, fica tranquilo. O mais profundo conhecedor do futebol vai ter que estudar muito ou nascer para entender o São Paulo. Porque o São Paulo era para estar decidindo, era título. Não está nessa situação que está. Um time que ganha de 4 num dia, toma de 6 no outro. É lógico que tem interferência, tem interferência do lado de fora de campo, porque não tem a mínima condição. O time do São Paulo esteve bem na campanha do Brasileiro toda, sempre ali entre os primeiros. E na hora de decolar, na hora de chegar para assumir condições de disputar título, sempre um problema. Aí a diretoria do São Paulo também, está acabando com esse time. E eu acredito que seja por aí, Evandro. Um grande abraço, garoto. Bom, André, eu queria que você falasse dessa vitória do Internacional, porque no outro bloco nós vamos destacar exclusivamente, durante o bloco inteiro, né, o jogo do São Paulo contra o Corinthians, a vitória acachapante aí do Timão sobre o Tricolor e o título mais que merecido do Corinthians depois dessa vitória também. Mas enfim, voltando aí à questão do confronto do Grêmio contra o Internacional, vitória do Colorado sobre o maior rival, né? O Inter é inconstante, né? Aquilo que o Jorginho colocou aqui. Quando você espera que o Inter vai vencer, ele tropeça. Quando você esquece do Inter, ele está chegando agora na reta final e está dando seta para cortar. Daqui a pouco ele consegue essa vaguinha aí, que está sendo desejada por muitos, né? Mas na reta final, poucos verdadeiramente têm tido a condição de buscá-la. Diga lá, André. Olha, Léo, futebol realmente é impressionante, né? Um Grêmio com um melhor momento dentro da classificação, um time mais certinho, um time mais compactozinho, vem de 2 derrotas. O Inter vem de uma derrota fora de casa pela Chapecoense.
E ontem, por mais que ele jogou no seu estádio, na sua casa, clássico geralmente é equilibrado. E ele conseguiu ganhar. Porém, ele joga agora fora de casa contra o Fluminense. O Fluminense que está tentando, vai pelo menos tentar a última partida dentro de casa, fazer disso, deixar pelo menos uma menor imagem que ele vem fazendo no brasileiro, né? Então, se ele conseguir ganhar do Fluminense, aí sim eu acredito que ele possa conseguir essa classificação. Porque se ele não ganhar do Fluminense e o Cruzeiro colando nele, os dois vão brigar de igual para igual dentro da casa do Inter, que é o último jogo do Cruzeiro também. Então, depende de toda essa partida contra o Fluminense. Se ele ganhar do Fluminense, aí há sim esperança. Se ele não ganhar, perder e bater de frente com o Cruzeiro, aí já complica. Cruzeiro e Inter, o último jogo do campeonato? Exatamente. Vai ser no Beira-Rio? Beira-Rio. Baita jogo que de repente está os dois aí lutando por uma vaga, né? Perfeito. No G4. Né? Um clássico do futebol brasileiro, de duas equipes super tradicionais, já fizeram inclusive a decisão do campeonato em 76, e o Inter levou melhor naquela ocasião, e agora vale vaga, né? E o Cruzeiro está com um pouquinho aí de mais dificuldade depois do empate contra o Palmeiras neste final de semana, mas pode ser aí esse jogo decisivo. Vamos falar aqui agora então da vitória do Vasco, né? O Luiz Paulo não vai gostar muito do Luiz Paulo rubro-negro, né? Mas nós temos que destacar aqui a boa vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama por 2-1 contra o Joinville, jogando fora de casa, hein? O Vasco conseguiu essa vitória interessante com os gols do Nenê e do Riascos, né? A gente vai ver aí, e o gol do Joinville foi marcado pelo Rafael Donato, e o Vasco então venceu. O Joinville já está confirmado da Série B, né? Caiu aí para a segunda divisão. Já a equipe Cruz Maltina marcou 2 gols nos primeiros 9 minutos, sofreu pressão no segundo tempo, é verdade, e viu a vitória sair lá em Santa Catarina mesmo assim, né? Mas ela também quase escapou diante da pressão do adversário, mas o Vasco agora respira, né? É verdade que, como eu falei no bloco anterior, com a ajuda de aparelhos, mas o Vasco é o 18º colocado com 37 pontos, né? E está aí a 3 pontos do primeiro que está fora da zona, que é o Figueirense, e tem 40. Ô Jorginho, sua avaliação sobre o Vasco, você acha que o Vasco consegue escapar, mesmo diante das dificuldades aí e dos próximos compromissos que tem, que ele é obrigado a vencer? Diga lá. Ô Léo, eu vou ficar com a sua frase, né? O Vasco ainda respira, né? Mesmo sob aparelho, né? Agora, o Vasco demorou muito, né, para montar essa equipe aí. Hoje o Vasco tem um time bem melhor do que aquela equipe que jogou todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e iniciou-se o segundo turno. Então o Vasco hoje tem uma equipe que tem mais tranquilidade para jogar, uma equipe que já tem uma forma de jogar, né? A gente já vê um Vasco diferente dentro de campo quando está jogando. É pena que as coisas têm que acontecer tudo em cima da hora, no sufoco, né? Mas eu espero que o Vasco possa sim. Você tem que continuar respirando e ver se pelo menos na próxima rodada agora retire esse aparelho aí, né? Que saia da UTI e venha pelo menos para um quarto de hospital, é mais aconchegante, porque só resta agora 2 partidas, né? E o Vasco tem essas 2 partidas aí para lutar, para ver se sai dessa situação aí desastrosa que é o Z4. Bom, o Vasco vai enfrentar o Curitiba fora de casa, mas a próxima partida será contra o Santos, né, em casa, e o Santos está envolvido na decisão da Copa do Brasil, que aliás terá o primeiro jogo desse meio de semana. E em virtude disso, então, o Vasco pode ter isso a seu favor, né? Ele pode ter um Santos mais fragilizado, isso facilitaria, em tese, uma vitória, e o Curitiba contra o Vasco é jogo de 6 pontos, o Coxa também lutando desesperadamente para conseguir escapar da segunda divisão. Curitiba este que está em 15º com 40, também já está numa situação um pouco mais confortável, né? Está fora aí da zona de rebaixamento, mas de qualquer forma, se voltar a perder, pode se aproximar novamente. Diga lá, André. Olha, 2 coisas positivas que eu vi do Vasco. Essa volta desse jogador Nenê, um cara que estava perdido no futebol, vem fazendo um bom campeonato pelo Vasco. Muito bom. Né? E outra coisa foi o Jorginho. Eu não acreditava nada quando ele foi contratado pelo Vasco. Eu achei que ele seria a tampa do caixão mesmo. Pelo contrário, vem mostrando que tem comando, vem mostrando que tem competência e levando o Vasco aí, respirando. O futebol do Vasco melhorou muito, como o Jorginho falou, do segundo turno para cá. A gente torce realmente para o Vasco não cair. E esse jogo contra o Curitiba vai ser o pega para capar, porque o Curitiba conseguiu uma vitória importante em cima do sonolento Santos e agora vai jogar tudo contra o Vasco, que joga fora de casa. Então é um jogo interessante a gente ver também, porque os dois vão brigar para não cair. Muito bem, meus amigos. Está então o noticiário aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Um abraço, Nelão. Um abraço, diga lá. Pô, Robert para a Mônica, que está respirando junto com o Vasco aí.
tentando aí permanecer na Série A. Um abração, galera. Valeu. Robert Timônio, que está em Portugal, lá de Portugal. Um em grande Lisboa. beijo para todos vocês aí. Muito bem, audiência internacional aqui do Semana Esporte. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Rafael Soares, né? Que está completando mais um ano de vida. Flamenguista, né? Que está feliz da vida, e não com o Flamengo, claro, mas com a data, né, festiva. Não vou revelar a idade dele aqui também, porque é uma questão ética, né? Mas, enfim, um abraço para o nosso amigo Rafael, para toda a turma bacana que nos recebeu no sítio nesse final de semana, lá próximo a São João do Jacutinga, né, a família dele, os irmãos Andréia, né, a Glaucia Cristina, turma bacana. O pai dele é o físico, né? Eles são sempre envolvidos aí na organização da Flá Caratinga, e a gente tem que ter otimismo mesmo para se envolver na organização, porque com um time sofrível daquele, convenhamos, é complicado. Mas ainda bem que o ano está acabando, né? Ano que vem, como diz o ditado, né, o clichê, ano novo, vida nova. Mas enfim, um abraço para o meu amigo Rafael aí. Felicidades, parabéns, e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Um abraço para toda a família maravilhosa também que nos acolheu aí e nos recebeu com todo o carinho nesse final de semana lá próximo a São João, num sítio. Rolou lá aquele churrasco, aquela cerveja bacana. Diga lá. Mataram o boi. Não, eu mandar também, eu cumprimentar o Rafael. Quero desejar para você, garoto, muitas felicidades, tá? Um feliz aniversário, tá? E não tem problema falar a idade do Rafael, porque ele é um jovem ainda, né? Jovem. Eu tô brincando, eu não deve sei. estar aí brincando aí entre os 28 e 32 anos por aí afora, né? Por aí Um abraço para o Rafael, eu quero felicidade. estender também aqui. O pai dele, né? Isso. Seu físico. E Isso. para a irmã Glaucia também, flamenguista, Eu quero super estender gente boa. aqui os meus cumprimentos, desejar muitas felicidades também pro casal, né? Pro Lucas Schever, né? Que casou-se nesse final de semana muito agora. bem. Felicidades, Lucas, para você e para sua esposa, tá? Espero que você continue essa vida de alegria e feliz. Um grande beijo para vocês aí. Vou mostrar aqui a foto do meu amigo Rafael no Engenhão, juntamente com seu pai, né? O nosso Sebastião Soares Martins, seu físico, dois grandes rubro-negros, né? Dois dos maiores rubro-negros que temos aqui em Caratinga. Esse é o Rafael e o pai dele. Rafael, lá do seu pai, né? Isso. E os dois em uma ida ao Engenhão para prestigiar uma partida do Clube de Que Regatas beleza, hein, do Léo? Flamengo. Bacana. Um abraço aí. Essa dupla magnífica, grandes rubro-negros que sempre nos prestigiam. Meu amigo Lucas Schever, nosso ex-colega aqui da TV A Semana, também se casou no final de semana. Eu prometi que iria mostrar ao vivo aqui a foto, mas eu estou me enrolando aqui com o meu zap. Você que foi padrinho desse Tive a honra e o prestígio, levou o privilégio presente de ser pro padrinho. casal? Né? Hein? Levou uma 50 a minha presença já é um presente. Né? Precisa de... Ah, Lucas! Olha que linda essa foto da família, né? Da Carla e também do Lucas com a linda Elisa, né? Deus, casal sensacional. Celebrou o casamento no final. Olha a Elisinha como é que tá gata também. As coisas modernizaram muito, né? Casal agora, sensacional. agora o cara já casa, já leva o filho, né? Também, O filho já vai pronto, assistir né? o casamento. Que coisa mais linda, sob né? encomenda, né? Mudou muito, mas tá bom demais. Meus parabéns. Vamos fazer o intervalo então. Agora a Glaucia e a Elisa estavam muito bonitas realmente, né? Na minha época, rapaz, se tivesse de casar já com filho, era tapa no pé do ouvido, cadeia e outras coisas mais. Hein? Muito bem. Bom, vamos fazer o intervalo. Ô, Evandro, se ajeite na cadeira, Evandro, que é tanto gol que você tomou ontem do Corinthians, seu São Paulo tomou tanto gol do Timão ontem. Me lembrou alguma coisa, bloco né? inteiro só para falar do São Paulo e de muito mais do Corinthians até que do São Paulo, porque afinal o Timão é campeão e acachapou aí, ele acachapou o tricolor ontem, nessa sonora goleada. O Timão abotoou ontem o tricolor com time reserva e tudo. E a gente fala sobre isso depois do intervalo, na sequência do Semana Esporte, que dá um tempo e volta já.